Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 12 de fevereiro de 1832. Ilhas Galápagos são anexadas ao Equador. Em 12 de fevereiro de 1832, o Equador anexou as Ilhas Galápagos ao seu território. Uma das ilhas foi nomeada Floreana em homenagem ao general Juan José Flores, primeiro presidente equatoriano. Quem havia impulsionado a anexação foi o general franco-espanhol José María de Villamil, motivado pelo potencial econômico de uma planta que produzia um corante roxo. Villamil, tido como um herói nacional, foi o primeiro governador das Galápagos e pai da Marinha Equatoriana. Os primeiros registros dessas ilhas paradisíacas datam de quase 5 séculos atrás. O frei dominicano Tomás de Berlanga, bispo do Panamá, foi o descobridor oficial em 1535. Na verdade, seu objetivo era o Peru, mas correntes marítimas o conduziram para o que viria a ser uma difícil estadia em seu destino inesperado. A escassez de água potável e alimento, praticamente restrito a tartarugas gigantes, são anotações frequentes nos registros de Berlanga e de visitantes subsequentes. A dificuldade de acesso e permanência nas ilhas, por outro lado, fizeram dela um refúgio para piratas, uma base militar para os Estados Unidos na Segunda Guerra e ponto para baleeiros e antro científico. Com o tempo, os piratas não deixaram de ser patrocinados pelo Reino Unido ou Holanda contra os espanhóis. A guerra terminou e os baleeiros acharam em 1819 os mares do Japão. Mas as descobertas científicas foram as maiores responsáveis pelo reconhecimento mundial das Galápagos. Nascido na mesma data da anexação ao Equador, mas em 1809, o naturalista inglês Charles Darwin chega a Galápagos aos 26 anos, a bordo do HMS Eagle, para recolher espécimes geológicos e biológicos. Mas foi somente em retrospecto, após a estadia de 5 semanas no arquipélago, que Darwin percebeu a significância das diferenças observadas nas espécies das Galápagos, principalmente graças a 3 espécies de tentilhões em ilhas diferentes. Darwin foi capaz de criar sua teoria da evolução das espécies e seleção natural. Principalmente graças a 3 espécies de tentilhões em ilhas diferentes, Darwin foi capaz de criar sua teoria da evolução das espécies e seleção natural. Basicamente, se indivíduos variam em uma certa característica e se esse aspecto favorece a sobrevivência do animal, mais espécimes com essas características apareceriam nas gerações seguintes. Na produção de seu livro, A Origem das Espécies, de 1859, Darwin explica a importância do arquipélago para sua teoria. As ilhas são de fato únicas, formadas por erupções vulcânicas, por estarem sobre a placa tectônica de Nazca. Se situam em uma posição equatorial em clima tropical. Em meio às correntes marítimas frias de Humboldt e Cromwell de clima temperado. Entre 5 e 10 milhões de anos atrás, os primeiros picos dos vulcões de Galápagos surgiram a cerca de 1.000 quilômetros do continente. Toda a fauna e flora migrou às ilhas por ar ou mar. Assim, existem várias espécies de répteis e aves, mas poucos mamíferos e nenhum anfíbio. Muitas samambaias e gramíneos, cujas sementes são leves ao vento,
mas sem plantas de folhas largas e grandes sementes. Nos últimos séculos, porém, é o ser humano o principal e introdutor de novas espécies nas Galápagos. Cerca de 1.400 novas espécies chegaram às ilhas. Formigas de fogo, cabras e amoras silvestres já teriam desbalanceado o meio nativo. Com a exploração, a população de lobos marinhos, tartarugas gigantes, caçadas por seu óleo, garoupas, pepinos do mar, iguanas e baleias se dizimaram. Na década de 30 do século XX, começaram as preocupações ambientais quanto a Galápagos, com proteção e regulação das espécies e nomeação como reserva nacional. Formado por 13 ilhas maiores e 17 ilhotas, desde 1973 o arquipélago é administrado por um governo provincial, com capital em Puerto Barrizo Moreno. A economia é conduzida principalmente por agricultura, pesca e turismo, também com grandes consequências para a natureza. A imigração descontrolada estava entre as preocupações quando o arquipélago entrou para a lista dos patrimônios mundiais em perigo, em 2007. Os pouco mais de 25 mil habitantes, em 2010, habitam um limite de 3% da área das ilhas. Metade dos 74% que vieram de fora reportam motivos econômicos para a migração. A população cresceu rapidamente desde os anos 70 por causa da indústria do turismo, as sucessivas crises econômicas na parte continental e o boom na pesca de pepino do mar. Entre 1999 e 2005, a população aumentou em 60%. Assim, o governo de Rafael Correa implementou a chamada Zero Pessoas em Status Irregular nas Galápagos, com novos processos e punições em relação a vistos. O turismo, porém, ainda demanda imigrantes temporários e ilegais. Hoje na História. Texto original: Ana Carolina Marques. Narração e adaptação: José Igor. Edição: Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!